bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo mais uma edição do Swish Responde, esse quadro onde eu respondo a pergunta de vocês, as perguntas de vocês, minha qualificadíssima audiência. Eu abri para perguntas lá na aba comunidade aqui do YouTube, inclusive se você não acessa a aba comunidade, passe a acessar diariamente, tem saído posts por lá, e sempre que eu fizer Swish Responde, inclusive preciso fazer mais, né? Eu tenho vacilado com vocês, mas eu vou tentar fazer mais. Eu vou abrir para perguntas lá, tá? Então, acesse a aba comunidade aqui no YouTube. Abri para perguntas e estou aqui com as perguntas abertas e vou aqui selecionar algumas pra responder, pra gente bater aquela resenha. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vamos lá. Ó, Ariel Souza 3048. Fala, Luizão, na sua opinião, quem são os 5 melhores jogadores da NBA que nunca foram MVP? Cara, boa pergunta. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, se não me engano, né? Faz um tempo. Mas eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. E, cara, eu diria... Cara, tem alguns, né, mano? Ó, de cabeça... Assim, eu vou falar alguns e aí depois eu organizo, tá? Inclusive, eu até tava buscando aqui pra ver se um jogador que tava pensando chegou a ganhar. Não ganhou. Que é o Jerry West. Eu tava com dúvida se o Jerry West tinha ganhado. Ele não ganhou, então... Eu acho dificilmente alguém vai bater o Jerry West nessa disputa. Acho que ele é o melhor mesmo que nunca ganhou MVP. O cara é o logo da NBA e nunca foi MVP, pô. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É um cara que jogou entre os anos 50 e os anos 70, 80, né? Mais ou menos. Cara histórico, um jogador inacreditável, Jerry West. Jogadorzaço. Não dá pra você falar de NBA sem falar de Jerry West. Um dos caras mais importantes da história da liga, infelizmente nos deixou recentemente. E é um jogador inacreditável, né, cara? É um jogador inacreditável, histórico pra caramba. Um jogador que teve já temporadas de mais de 30 pontos, algumas temporadas de mais de 30 pontos. Então, eu acho que o Jerry West, ele seria o melhor que nunca ganhou MVP. Mas tem outros, cara. John Stockton nunca ganhou MVP. John Stockton, bicho. Nunca ganhou MVP o John Stockton. Os maiores armadores da história da liga. Um cara que também nunca foi campeão, culpa do Michael Jordan. E também nunca foi MVP, também por culpa do Michael Jordan. Eu acho que se não tivesse existido o Michael Jordan, o John Stockton teria pelo menos um MVPzinho. Porque ele realmente foi um cara absurdo. A Isaiah Thomas é outro também, né? O original, não o Nanico, né? O original, a Isaiah Thomas também é outro que, cara, dominou também a NBA durante muito tempo, né? Um dos grandes armadores da história, né? Dominou a NBA na época ali do Pistons, né? Dos Bad Boys Pistons. O problema do Isaiah Thomas é que ele jogou numa época muito difícil, né? O problema da maioria desses caras foi que eles jogaram em épocas difíceis, né? O Jerry West jogou numa época que tinha o Oscar Robertson, tinha o Wilt Chamberlain, tá ligado? Era foda, era difícil pro Jerry West. O John Stockton e Isaiah Thomas dividiram era com o Larry Bird, com o Magic, com o Jordan. Então, o John Stockton com o Hakim, com o próprio Karl Malone, que era parceiro dele. Então, esses caras, eles se ferraram muito pela geração que eles estiveram. Se ferraram, entre aspas. Carreira deles absurdas. Mas, igual o Dwayne Wade. O Dwayne Wade é outro. O Dwayne Wade, ele nunca ter ganhado o MVP é uma loucura. O Dwayne Wade foi um dos maiores jogadores da geração dele, só que ele dividiu era com Kobe e LeBron. A temporada 2009 do Wade, que eu acho que foi a melhor temporada individual dele, cara, foi uma temporada de 30 pontos de média. Ele liderou a liga em pontos, pô. E terminou em terceiro atrás do Kobe e do LeBron, entendeu? É foda, cara. É foda. Esses caras são muito bravos, só que eles viveram em eras que pra eles foram difíceis. Scottie Pippen, mano. Scottie Pippen. Naquele ano que o Jordan se aposentou e o Pippen segurou o Bulls ali, cara, ele teve números absurdos. Ele teve números de MVP. Temporada 93, 94. Ele terminou em terceiro, se não me engano. Né? Acho que quem ganhou aquele ano foi o Hakim, né? Acho que foi o Hakim que ganhou aquele ano. Ele ficou em terceiro, cara. O Scottie Pippen. O Scottie Pippen é um craque, um dos maiores two-ways que a NBA já viu. Então, é foda. E aí tem outros, né, que dá pra lembrar. Tipo, o Chris Paul nunca ganhou MVP. O Luka. É que o Luka ainda tem chance de ganhar. Então o Luka tá fora dessa disputa. Mas o Luka, cara, nunca ganhou MVP. Essa é a verdade. É foda. Ah, roubaram ele em 2023. Concordo. O MVP pra mim naquela temporada foi ele. Tá? Foi ele. Mas não ganhou também. Pode ganhar, tem chance de ganhar ainda, mas nunca ganhou. Aí você ainda tem Kawhi Leonard, que nunca ganhou MVP. Ganhou MVP de final 2 vezes, mas nunca foi MVP de regular. Né? O Pat Ewing nunca foi MVP. Pô. Ué? Pat Ewing nunca foi MVP.
Por quê? Era Michael Jordan, né? Jason Kidd nunca foi MVP, Elgin Baylor nunca foi MVP. Enfim, tem muito cara pica que nunca foi MVP, né? Até abrir aqui uma lista pra ver. Pô, Clyde Drexler. Nossa, o Clyde Drexler jogou pra caralho. Dividiu era com o Michael Jordan. Então é complicado, cara. O Anthony Davis, mano, também é outro. Apareceu aqui na lista. James Worth, Carmelo. Enfim, é muito cara pica que nunca foi MVP. Muito pela geração que eles viveram. E aí você pediu pra eu montar o quê? Um top 5? Cara, top 5 acho que é Jerry West, o melhor que nunca foi MVP. Jerry West. Aí, cara, mano, vou te falar, Dwayne Wade em segundo. Agora eu não lembro do vídeo que eu fiz, cara. Eu não lembro quem que eu coloquei no vídeo que eu fiz. Mas eu acho que é Jerry West, Wade. Fica entre a Zaya e Elgin Baylor. Eu vou colocar Elgin Baylor, que jogou. Nossa, o Elgin Baylor foi muito dominante, cara. Ele foi muito dominante, o Elgin Baylor, mano. Galera, não tem muita noção. Depois procura os números do Elgin Baylor, só pra você ter uma noção, tá? Só pra você ter uma noção do que foi o Elgin Baylor, tá? Que ele dividiu era com Bill Russell, com o Wilt e com o Kareem, né, mano? Isso é foda, isso é foda. Mas eu colocaria Jerry West, Wade, Elgin Baylor, aí eu iria de Isaiah, muito vencedor. E eu iria de... Cara, eu iria de Scottie Pippen. Talvez o John Stockton, mas eu vou de Scottie Pippen. Eu fecho nesse. Pra mim, esses são os 5 melhores que nunca foram MVP. Jerry West, Dwayne Wade, Elgin Baylor, Isaiah Thomas e Scottie Pippen. Fechei. E são caras que bateram na porta várias vezes. O Dwayne Wade uma vez só, vai. O Wade, ele teve uma temporada que ele poderia ter sido MVP. O Isaiah Thomas teve uma, duas. O Scottie Pippen teve aquela, né? 9-3, 9-4. Né, o Jerry West teve umas 2, 3 janelas que ele poderia ter sido MVP. O Elgin Baylor a mesma coisa. Então acho que esses 5 são os melhores. Mas fica as outras menções que eu já falei. Jason Kidd, Chris Paul, que nunca ganhou. Né, John Stockton, Kawhi, Patrick Ewing. Fica aí outros caras gigantes que nunca foram eleitos o jogador mais valioso da NBA. E se o Luka, por acaso, encerrar a carreira sem um MVP, com certeza ele vai ficar, se bobear, em primeiro nessa lista. Se bobear, ele fica em primeiro. Mas hoje, como ele ainda tem chance, ele fica de fora dessa comparação. Valeu pela pergunta, Ariel. Miguel Rodrigues, 1253. O Embi vai ser o melhor two-way da história da liga? E quem que ocupa esse posto atualmente? Scottie Pippen, Jordan, Kobe, etc? Cara, assim, potencial o Embi tem pra fazer qualquer coisa que ele quiser. A verdade é essa, o potencial do Wembanyama, ele é ilimitado. E sim, ele pode sim se tornar o melhor two-way da história da liga. Hoje eu diria que o melhor two-way da história é o Michael Jordan. É o Michael Jordan. Um defensor inacreditável e um jogador ofensivo, a melhor arma ofensiva que o basquete já teve se chama Michael Jordan. É isso. E ele era um defensor inacreditável também. Inclusive, a galera às vezes subestima a defesa do Michael Jordan. Michael Jordan defendia pra caralho. Foi depois, né, mano? Então, acho que o melhor two-way da história se chama Michael Jordan. Mas tem outros, né? O próprio Scottie Pippen é um cara que era um two-way implacável. E two-way, né, só pra galera que não sabe, é o jogador que é elite no ataque e elite na defesa. Ou é muito bom no ataque e muito bom na defesa. Elite é foda, mas é um cara que é muito bom nos dois lados da quadra, né? Não é um jogador unidimensional. Por exemplo, James Harden. James Harden é um monstro ofensivo, mas a defesa abaixo. Então é um cara meio unidimensional. Nikola Jokic é um jogador unidimensional. O próprio Luka. O Luka melhorou na defesa e tal, mas ele ainda é um cara unidimensional, né? Esses outros caras não. Scottie Pippen, Jordan, Wemby, né? Atualmente eu diria que o melhor two-way da liga é o Giannis, né? Acho que o Giannis é o melhor two-way da NBA ainda, mas o Wemby tem totais condições de ultrapassar, né? Muito em breve ele vai assumir esse posto. Cooper Flag tem potencial também de se tornar um dos grandes two-ways que a NBA já viu. É um cara que tem um potencial bizarro nos dois lados da quadra. O Shea, eu falei do Giannis, mas talvez o Shea... Não, o Giannis é um two-way melhor. Eu acho que o Giannis é mais dominante. Mas o Shea também é um two-way inacreditável. Então, a gente tem uma safra de two-ways muito boas, né? Uma safra muito boa. Mas na história, eu acho que Acho que não, tenho certeza que o Jordan é o melhor two-way. O Jordan é o melhor two-way que já vimos, tá? Mas o Wemby tem potencial. É igual eu falei, o Wemby tem potencial
pra tudo que ele quiser, enfim. Só não tem potencial de ser o melhor... Ah, não, pior que ele tem potencial de ser o melhor pivô da história. Ele tem esse potencial. É que eu acho que Kareem e Shaq é muito inacessível. Inclusive, eu tive uma discussão recente com um menino aqui nos comentários, que ele falou que o Jokic já é o melhor pivô da história. E eu discordo frontalmente. Até falei sobre isso no Switch Responde recente, né? Que pra mim, cara, com todo respeito ao Jokic, mas... Se o Shaq jogasse na NBA atual, cara, a NBA teria que se remodelar pra aprender a lidar com a dominância do Shaq, cara. Tipo assim, não tem como, mano. O Shaq, ele era um cara que foi 4 vezes campeão, bicho. Entregando nas finais pelo Lakers mais de 30 pontos de média, pegando 15, 20 rebotes, dando 3, 4 tocos. Esse é o Shaq. Uma dominância física que a gente nunca viu e nunca mais vai ver na história, tá ligado? E o Kareem é o Kareem, né? O Kareem esquece. O Kareem é o Kareem. Então... O Wemby, ele tem potencial de se tornar o melhor pivô da história, mas, assim, é difícil imaginar alguém bater Shaq e Kareem. Muito difícil. Mas, enfim. Ele tem potencial pra fazer o que ele quiser. E ele é um monstro. E o Wemby é inacreditável. Vamos lá. Fala, Luiz, na sua opinião, quais são os melhores defensores... Pergunta do João Vitor Nunes. Luiz, na sua opinião, quais são os melhores defensores da NBA na história? Pode separar por posição se quiser. Tipo, o melhor PG, SG. Cara, pô, que pergunta... Mano, a galera tá com umas perguntas difíceis, hein? Ó, fazer um starting five. Melhor PG defensor da história se chama Gary Payton. Acho que eu falo com tranquilidade. Melhor SG defensor... é o Michael Jordan. Tem como eu não colocar o Michael Jordan. Melhor ala. Aí é uma disputa boa, viu? Nossa, aí é uma disputa... Puta que pariu. Cara, você tem Kawhi, você tem Scottie Pippen. Eu vou de Kawhi. Eu vou de Scottie Pippen, desculpa. É que o auge defensivo do Kawhi foi uma coisa surreal. Mas o Scottie Pippen teve um auge defensivo muito foda também. Eu vou de Scottie Pippen. Eu vou de Scottie Pippen na 3. Na 4, cara, a disputa na 4 é muito foda. Puta que pariu. Dennis Rodman, você tem Draymond Green, você tem Kevin Garnett, você tem o próprio Tim Duncan. Eu vou de Garnett. É que o Dennis Rodman, ele era muito brabo. Mas eu vou de Kevin Garnett. Eu vou de Kevin Garnett. Defensor também implacável, voraz, tá? Então eu vou de Garnettzão na 4. E na 5 é o Hakim. Aí não tem muita discussão, não. Acho que o Hakim é o melhor pivô defensivo da história. É um dos melhores. Eu vou te falar, pra mim o Hakim Olajuwon é o melhor defensor da história da NBA, tá? Acho que o Hakim é o melhor. Uma dominância, um timing, um QI defensivo surreal, assim. Falando de assistir, assim, o Hakim é o Hakim e o Jokic o Jokic eu acho que já ocupou esse espaço. Mas até um pouco tempo atrás o Hakim era o meu pivô favorito de assistir, de pegar para ver highlight, assim, do nada. Hoje o Jokic assumiu esse posto, mas o Hakim, ele é mágico, mano. E defensivamente o Hakim, ele era implacável. Pra mim o Hakim é o melhor defensor da história. Pra mim o Hakim é o melhor de todos, assim. E na posição de pivô ele é o melhor, mas assim, o Shaq poderia tranquilamente estar nesse starting five. O Bill Russell era um defensor bizarro, mas eu vou de Hakim. Tá, então é isso. Gary Payton, Michael Jordan, Scottie Pippen, Garnett e Hakim. Esse quinteto seria tão bom quanto o quinteto do Thunder na defesa. Mas não ia ter jeito. Mas ia mamar. Ia pegar o gigante e ia mamar. Pô, se eu tirar o Michael Jordan e botar o Caruso Show na 2, vocês vão ficar muito putos? Botar o Caruso Show como o melhor shooting guard defensivo? É o Michael Jordan. Mas esse quinteto é foda, hein? Esse quinteto é foda. Vamos lá. Will Duarte, se fosse GM do Spurs, faria algum movimento agora ou esperaria pra ver o que esse time pode render? Cara, antes da temporada começar, eu era muito a favor da ideia do Spurs trocar o De'Aaron Fox. Era muito adepto da ideia pra dar mais minutos pro Harper, pra dar mais minutos pro Castle. Mas a dinâmica dos três tá sendo boa, né, cara? Com o Harper vindo do banco... Tá funcionando. E o time, cara, é o segundo colocado do Oeste, mano. Eu, sinceramente, não faria nada se fosse San Antonio. Guardaria os ativos pra off-season. Pagaria pra ver o que esse time tem pra oferecer num playoff esse ano. Que vai pro playoff. Acho que hoje é indiscutível que o Spurs é um time de playoff. E eu vou ver, eu veria o que tem nesse time. Eu veria o que tem nesse time. Veria as falhas desse time num playoff pra ver o que tem que consertar pensando em pós-temporada. Então, eu acho que o San Antonio tem que ficar quietinho. Segura os ativos que tem e na off-season faz alguma coisa, né? Corrige na off-season com base no que o time apresentar no playoff. É o que eu faria se fosse San Antonio. João Vitor Lima Moraes. Switch, qual era seu Power Ranger favorito? Cara, mano, eu sempre tive uma simpatia pelo Ranger Verde, cara. Os Rangers Verdes sempre me
sei lá, me chamaram a atenção. Mas eu já gostei também muito o Ranger Vermelho, é meio padrãozinho, né? Mas tem alguns Rangers vermelhos que eu gostava mais do que os outros. Por exemplo, o Cole, do Força Animal. Era pica. O Cole era pica, selvagem, foda. O Jason, o primeiro Ranger vermelho, né, do Tiranossauro, era foda. Mas também teve alguns Rangers vermelhos meio broxas, né? Tipo aquele lá da Força Ninja, era Força Ninja? Meio broxa. O Andrew era maneiro. O Andrew, né? Lembra? Andrews. Era Andrews ou Andrew? Alguma coisa do tipo. Ele era pica, o cabeludinho, tinha um cabelinho diferente, loirinho. Ele era pica na xereca, aquele maluco. Mas eu acho que o Ranger Verde, ele sempre... O Ranger Azul também era maneiro. Mas o Ranger Verde, eu acho que ele tinha um temperinho diferente, né? O Tony, né? O Tony era Ranger Verde, né? O Tony, o Ranger Verde, o primeiro Ranger Verde era do mal, depois ele vira do bem. Era o Tony, né? Não era o Tony? Tommy ou Tony, enfim. Ranger Verde. Eu fico com Ranger Verde. Marcos Vinícius de Paula Candy. Fala, Luiz, sou muito seu fã. Cara, na sua opinião, o Shea é maior que o Westbrook pro Thunder e pros fãs ou só pro Thunder? Cara, isso é muito individual. Eu conheço muito torcedor do Thunder que ainda tem o Westbrook como seu maior ídolo. O Westbrook é o cara que me fez ser Thunder, né? Então é difícil. Mas, e aí é a coisa pessoal minha. Pra mim, o Shea, ele já assumiu o posto de maior da história do Thunder. Pra mim. Pra mim é o maior jogador da história do Thunder já. Pra mim o título tem muito impacto, né? O Shea, ele foi um dos principais responsáveis pela maior alegria que eu já tive no esporte. Assim, óbvio que eu fiquei feliz pra caralho com a Liberta e com o Mundial do Corinthians. Óbvio que eu fiquei muito feliz com os Super Bowls do Mahomes em Kansas City. Mas por se tratar do esporte que eu mais amo e, né, o esporte com que eu trabalho, o título do Thunder foi algo muito especial, assim, pra mim. Tipo, eu lembro exatamente como foi o meu dia quando o Thunder foi campeão, eu lembro de todos os momentos. Então, por essa alegria, velho, que ele me deu e tudo que ele já conquistou em Oklahoma, os All-NBAs, os prêmios de cestinha, o MVP e tal, eu acho que o Shea, ele, pra mim, pessoal, ele pra mim já é o maior da história do Thunder. Institucionalmente, eu acho que o Westbrook ainda é o maior. Por tudo que ele fez, toda a história dele de lealdade com a franquia e tudo. Um cara que sempre foi muito ativo na comunidade. O Westbrook, ele é foda. É um deus em Oklahoma. Mas eu acho que o Shea, ele... Pra mim, ele já ocupou esse espaço. Aí depois, obviamente, é o Westbrook, beleza. Em terceiro, Alex Caruso, foda-se. O Caruso Show, pra mim, é o terceiro maior ídolo da história de Oklahoma. Quero que se foda. Mas pra mim, o Shea, ele é o maior. Pra mim, pessoal... Eu, Luiz, torcedor do Thunder, CPF, pra mim o Shea é o maior. Pra mim, tá? Mas isso é algo muito individual. De fato, é muito individual. Cadê? Romano 4595. Salve, Luiz. Se o Leicão da Massa lançar um Keon Ellis, um Herb Jones ou um Wiggins e um center reserva com potencial de colocar o Eitan no banco, tem chance de não ser mais tão humilhado no playoff? Cara, que isso, mano. Aí você tá de sacanagem. Se o Lakers consegue isso tudo... Se o Lakers consegue um Herb Jones e um pivô reserva decente, né, e leia-se decente, capaz de jogar seus 25 minutos no playoff sem comprometer, cara, pra mim o Lakers entra na disputa a vera por final de conferência. Mas assim, a vera. Eu ainda veria o Oklahoma como favorito numa possível série de 7 jogos, mas seria assim, briga de foice, bichão. Aí seria loucura. Com o elenco que o Lakers tem hoje, numa série de 7 jogos, Lakers e Thunder, eu acho que o Thunder vence em 5, 6. No máximo 6 jogos. Varrida, eu acho que não. Se perguntar pra Agatha, minha parceira Agatha do NBA das Minas, vai falar que o Thunder varre o Lakers. Eu acho que 5, 6 jogos. Se consegue um Herb Jones e Daniel Gafford. Se o Lakers consegue esses dois caras, e é possível, tá? Eu acho que o Lakers consegue levar o Thunder a 7. E aí tem chance de ganhar. Aí tem chance legal de ganhar. Eu falo, cara, o Lakers, cara, o problema do Lakers, além de falta de profundidade, é defesa, cara. Se o Lakers resolve esses 2 pontos, e esses 2 jogadores resolveriam esses 2 pontos, cara, com o que o Lakers tem à disposição de ataque, com Luka, LeBron e Reeves, é uma loucura. Esse time tem um potencial muito grande. Mas tem que ajustar seus pontos fracos, que são muito fracos. Todo time tem ponto fraco. O problema é que os pontos fracos do Lakers são muito fracos. Não é que o Lakers tem uma defesa mais ou menos ruim. A defesa do Lakers é horrorosa. Não é que o Lakers, tem um probleminha no perímetro. O Lakers falta muito arremessador. Comete turnover também. Bastante. Mas, enfim. A defesa é o grande ponto. A defesa do Lakers é horrível. Intragável. Qualquer time meia boca marca 120 pontos nessa defesa. Mas aí um Herb Jones e um Daniel Gafford da vida resolve completamente. Aí o Lakers é outro time. Aí é outra pegada.
aí a projeção muda completamente. Com certeza. Sem dúvida alguma. Cadê? Bora. Goku vai Corinthians. Muito foda. Quem é o maior pipoqueiro? Barbudo, James Harden ou Russell Westbrook? Pô, Westbrook, ele chamou de Westbrook. Cara, pipoqueiro, eu diria o Harden, né, mano? Eu diria o Harden. É um cara que em jogo 7 nunca performa, e é um cara que teve times muito melhores do que o Westbrook teve. Isso tem que ser dito, tá? E há de se dizer que a maior pipocada da história do Thunder, que foi aquela série contra o Golden State, que abriu 3-1 e tomou a virada, o Westbrook não foi o culpado por aquela virada, tá? A culpa foi do Durant, que fez uma série de merda a partir do jogo 5, tá? A culpa foi do Durant. Não foi do Westbrook. Já as pipocadas do Houston, do Philadelphia e tal, cara, elas tiveram a assinatura de James Harden. Assinatura. E ano passado, o jogo 7 contra Denver, ele de novo foi horroroso. Mais um jogo 7 patético do Harden. Então acho que nessa disputa de pipoca, eu acho que o Harden é bem mais pipoqueiro que o Westbrook. Bem mais. Como franchise player, o Westbrook ele nunca teve um time pra brigar por título, mano. Como franchise player. A partir de 2017, que foi quando o Durant saiu e ele virou franchise player de Oklahoma, ele nunca teve um time capaz de brigar por título. O melhor time que ele teve, se bobear, foi o Houston. E ele não era franchise player. Em Oklahoma, o melhor time foi aquele time com o Paul George, que foi eliminado por Jazz, que claramente era um time que não ia brigar por título. Então, já o Harden não, pô. O Harden teve uma cacetada de time capaz de brigar por título, né? O Houston daquela era do Warriors era o único time capaz de bater de frente com o Warriors, né? Além de Cleveland. Então, aquele Houston era time de título. Filadélfia, quando ele chegou, era time de título. Entendeu? O próprio Clippers ano passado, talvez não fosse de título, mas era um time pra brigar. O Westbrook não teve. Como franchise player, ele não teve esses times à disposição. Então, acho que o Harden ele é bem mais pipoqueiro e o desempenho patético dele em jogo 7 é foda, né? Aí é difícil argumentar, né, a favor do Harden nessa disputa. SX Mied, Joel Embiid tem mercado? Cara, muito limitado, tá? Talvez o Joel Embiid, desses jogadores grandes, talvez seja o que tem menos mercado na NBA, cara. Porque o LaMelo tem suas questões, o Ja Morant tem suas questões, sim. Mas eles ainda conseguem ficar... Quando eles estão saudáveis, eles jogam bem. O Embiid, ele não consegue mais ter o saudável. Nem quando ele tá jogando, ele tá saudável. Você tá entendendo? O Embiid jogando em quadra, ele não tá saudável. E a sensação é que ele nunca mais vai estar. E aí você junta o contrato dele, que é um contrato que é inacreditável pro que ele entrega hoje. É difícil, cara. Eu acho que o Embiid não tem mercado oficial. Acho que se Filadélfia coloca o Embiid hoje no mercado, não tem um maluco pra assumir. Talvez um Clippers. É que o Clippers é doido. Mas eu acho que o Embiid hoje, ele não tem mercado. Zero. E é triste falar isso, cara, porque é um dos melhores pivôs que eu já vi. É um pivô que eu já defendi com unhas e dentes aqui no canal. Mas hoje não tem como, cara. Hoje só não tem como mais, infelizmente. Vamos lá, as últimas perguntas, tá? Que já tá dando quase meia hora de vídeo aqui. Selecionar mais uma, vai. Seleciona mais uma. Casimiro Soares. Luiz, esse OKC vencia o Big Three de Miami no auge? Cara, puta, difícil, hein? Mas eu acho que venceria. Eu acho que venceria aquele Big Three do Heat. Seria difícil pra caralho. Mas essa marcação-pressão de Oklahoma, né? Forçação absurda de turnover e tudo, acho que... E Thunder é um time que comete pouco turnover, né? Aquele time de Miami era muito bom na transição. Né? Em meia quadra era bom também, mas a transição daquele time do Heat era fatal. Se o Thunder consegue tirar a transição daquele time do Heat e consegue impor o seu jogo de transição, forçando muito turnover e tudo, eu acho que o Oklahoma venceria aquele Big Three de Miami, tá? Seria... Numa série de 7 jogos, 7 jogos, o Thunder venceria aquele time do Heat. Acho que a galera ainda não tem muita noção do que é esse time de Oklahoma, do quão forte é esse time. Esse time tá no panteão de melhores times da geração, da década, das últimas 2 décadas. Esse time do Thunder tá numa posição alta, tá? Não tá no nível... Por exemplo, eu acho que o Oklahoma... desses times grandiosos de 2010 pra cá, por exemplo, eu acho que o Oklahoma não venceria o Warriors de 17, 18 e 19. Acho que não venceria. O auge da dinastia agora de 2015, o Thunder brincava, tá? Não venceria, acho que não venceria o Spurs de 2014, porque aquele time do Spurs não ia cometer turnover, era muita qualidade. E o resto eu acho que daria jogo, mano. Sinceramente. O resto eu acho que daria jogo. Cleveland 16, acho que daria jogo.
né? Denver 23 daria jogo, Celtics 24 daria jogo, daria muito jogo. Celtics 24, inclusive, seria um jogo foda. Bucks 21 daria muito jogo também. Acho que Dallas 2011 daria jogo também. Acho que daria jogo legal. E aqueles times do Heat, Big Three, acho que o Thunder conseguiria vencer, tá? Acho que venceria. Mas, enfim, é achismo também, né? Isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que desses grandes times, assim, eu acho que o Thunder ficaria atrás de Spurs 2014 e Warriors 17, 18, 19. Aí o resto eu acho que daria jogo. Aí você pode argumentar que tal venceria e tal, mas eu acho que daria jogo. O que não daria jogo, eu acho que seria contra Spurs 2014 e Warriors 17, 18, 19. Aí eu acho que não daria jogo. Aí eu acho que o Thunder perderia em 5, 6 jogos no máximo. 5, 6 jogos. Vou dar uma moralzinha pro Tandão. 6 joguinhos aí. Perderia em 5 pro Warriors, 17, 18, 19, e perderia em 6 pro Spurs 2014. Mas perderia, eu acho, né? Talvez meu clubismo esteja falando mais alto. Enfim, é isso, tá, gente? É isso. Tem outras perguntas interessantes aqui, mas eu vou deixar pro próximo Switch Responde. No próximo Switch Responde eu reaproveito alguma dessas perguntas. Obrigado, tá, pela quantidade absurda de perguntas que vocês mandaram. Muito bacana mesmo. Mais de 80 perguntas aqui. Valeu. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, que é sempre muito importante. Nos vemos mais tarde com mais vídeo. Beijão e tchau.